Bom dia, pessoal. Bom, essa aqui vai ser a nova cara na nossa sala de aula agora, tá? De matemática. Então, esse vai ser sempre nosso slide de entrada, tá? E eu vou dar aula por aqui. Agora a diferença vai ser que você, em vez de ver a minha mão, a minha lapiseira, você vai acompanhar tudo pelo cursorzinho do mouse aqui, tá? Acredito que vai ficar mais fácil, tal. Vamos seguir então. Olha só, hoje a gente vai tratar da página 57 da apostila, sobre geometria plana. Vamos começar falando sobre polígonos, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui, fui tirando parte da apostila e fui colocando aqui, tá? Mas vocês têm que estar com a apostila aí aberta para vocês irem acompanhando, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui, ó, essa figura e ela me fala a definição de polígono. Ela fala que polígono é uma figura plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, esses detalhes aqui, ó, a gente tem que memorizar. Ele fala segmentos de reta e eles não se cruzam, tá? Então aqui ele coloca alguns exemplos de polígonos, tá? Ele fala que o contorno e sua região interna formam uma superfície ou uma região poligonal. A gente chama isso de área, né? Normalmente a gente fala calcule a área do polígono. Então, mas a área tem que estar delimitada por um contorno. Ainda dentro de polígonos, nós temos dois tipos. Nós temos o polígono convexo e o não convexo. Então, eu coloquei a figurinha aqui, ó, que mostra o que é um polígono convexo. Um polígono convexo é que eu consigo traçar um segmentozinho dentro dele, sem sair de dentro dele, em qualquer direção aqui, tá? Um polígono não convexo, vai acontecer isso aqui, ó. Se eu quiser conectar esse ponto a esse aqui, ó, eu não consigo fazer por dentro do polígono por uma reta. Ela vai sair de dentro do polígono. Então, se isso acontecer, eu digo que é um polígono não convexo, tá? Então, normalmente a gente trabalha somente com polígonos convexos, tá? Na maioria das atividades, exercícios, a gente sempre usa polígonos convexos, tá bom? Então, olha só. Agora vamos lá, virar a página aí, ó, e vamos ver o que é um polígono regular. Tomando um cafezinho aqui, tá? O polígono regular é um polígono que é considerado regular quando ele tem os ângulos internos congruentes, iguais, né? Tá? Aqui eu coloquei dois exemplos aqui, ó, que é o nosso triângulo equilátero. Ele tem os ângulos internos iguais e, consequentemente, ele tem os lados iguais. E aqui nós temos um quadrado, ângulos internos iguais, consequentemente, lados iguais, tá bom? Esses polígonos regulares, ele tem uma peculiaridade, que ele consegue ser inscrito dentro de uma circunferência, tá? Aí você pode falar, não, mas qualquer um pode ser inscrito dentro de uma circunferência. Não com essa peculiaridade de cada vértice dele tocar a circunferência. Isso só vai acontecer nos polígonos regulares, tá bom? Então eu coloquei aqui, ó, uma partezinha da apostila só lembrando o que é uma circunferência, né? Que a circunferência é uma figura plana formada por pontos localizados em uma mesma distância ao centro. Ou seja, então, se eu sair do centro aqui, ó, e vir para a borda dela, sempre vai dar a mesma distância, é o nosso raio, tá bom? Então aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui, alguns exemplos aqui de polígonos inscritos em circunferências, tá? Então olha só, olha aí. Então, aqui está um triângulo equilátero, óbvio, inscrito dentro de uma circunferência, tá? Aqui eu tenho um pentágono e aqui eu tenho uma figurinha aqui, ó, de 10 lados, tá bom? Então, olha só, o que acontece quando ele é uma figura regular, tá? Os ângulos internos deles aqui, ó, nossos ângulos centrais, vão ser iguais, tá? Então, aqui, ó, como ele tem 3 lados, eu vou conseguir dividir esse ângulo interno em 3 ângulos, tá? A gente sabe que os ângulos internos da circunferência são 360 graus. Então, como ele tem 3 lados, eu divido por 3, eu acho quanto que vale cada fatia desse ângulozinho aqui, tá? Faço a mesma coisa aqui, ó. Se ele tem 5 lados, eu divido por 5. Se ele tem 10 lados, eu divido por 10, tá bom? Ela fala, você contou os lados aqui? Eu falei, não, porque é 360. Para dar 36, só pode ter 10 lados, tá? Vamos lá. Então, olha só.
O ângulo interno, ele vai ser... O ângulo interno de uma figura que está inscrita dentro de uma circunferência, eu consigo relacionar ele com o ângulo externo, tá? Então, olha só. Se o ângulo interno do meu triângulo lá é 60 graus, eu sei que a prolongação dele aqui seria 180 graus. Então, se aqui já é 60, aqui seria 120. Então, eu tenho o ângulo interno e consigo achar o externo, tá? Eu acho que isso não é novidade para vocês. Eu consigo fazer a mesma coisa aqui, que no caso eu tenho o meu interno a 108 graus, tá? Eu dividi. E aí, se eu prolongar aqui, igual eu fiz, eu consigo achar os 72 graus, que seria 180 menos 108. A mesma coisa eu faço aqui, tá? Isso aí, vocês já aprenderam isso aí quando vocês estudaram ângulos complementares e suplementares, tá bom? Então, isso aqui não é novidade para vocês, tá? Isso aqui eu acho que vai ser novo. Então, olha, a medida do ângulo interno de um polígono regular de n lados é dado pela seguinte expressão. Ela me fala que AI é igual a 180 graus menos 360 dividido por n. N é o número de lados do meu polígono, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Vamos usar essa formulazinha aqui para brincar com ela, tá? Então, olha só. Já na página 60, tem algumas atividades aí. A primeira delas, eu só peguei e colei ela aqui. Então, ela fala assim: indicar figuras que não são polígonos e justifique sua resposta. Então, olha só. Que não são polígonos é a letra A, a letra C e a letra D. Por quê? Olha, lembra lá que eu falei? Um polígono ele é formado por segmentos de retas. Então, isso aqui, essa voltinha, não é uma reta, tá? É uma curva. Então, ele já saiu fora por causa disso. Ele não é um polígono, tá? Letra C. Olha só, lembra que eu falei de segmentos de retas que não se cruzam? Então, ele se cruzou aqui, Então, ele deixou de ser um polígono. E a letra D entra no terceiro caso. São formados de segmentos fechados, né? Então, ele não fechou. Então, ele não conseguiu delimitar uma área, tá bom? Então, número 1, acho que vocês têm que responder isso aí, tá? Pega o que eu falei aí e monta a sua resposta. No número 2, ele pede para, entre os polígonos da atividade anterior, quais são convexos, justifica a resposta. Então, eu só colei a figurinha aqui de novo, só para a gente ver. Quais aqui seriam convexos? Seria aqueles que eu conseguiria traçar um segmento dentro dele aqui, indo de qualquer ponto a qualquer ponto, sem esse segmento sair de dentro dele. Então, se eu olhar direitinho aqui, os únicos aqui que eu consigo fazer isso é a letra E e a letra F, tá? Então, nele aqui eu consigo traçar um segmento de qualquer ponto a qualquer ponto dele aqui sem sair de dentro dele. Mas fala, não, mas a letra B dá. Olha, se eu pegar daqui, bem da pontinha, e eu tentar conectar bem nessa pontinha aqui, ele vai passar aqui por fora, tá? Eu não vou conseguir fazer, tá? Então, só a letra E e a letra F que vai ter essa propriedade de ser um polígono convexo, tá bom? E já no número 3, na letra A, ele me pede para desenhar um polígono não convexo de 7 lados, tá? Então, nessa matéria aqui, gente, vocês vão precisar de régua, compasso e transferidor, tá? A gente vai precisar dessas 3 ferramentinhas aí para seguir, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou o meu, Eu desenhei o meu assim, tá? Então, normalmente, um polígono não convexo, ele vai ter cantos, quinas muito agudas assim, igual eu fiz aqui, Então, uma ponta muito forte aqui, aqui, Então, se eu tentar conectar essa ponta a essa ponta aqui, vai passar por fora. Se eu tentar conectar esse ponto com esse ponto aqui, também vai passar por fora, tá? Então, esse aqui, eu tenho um polígono não convexo de 7 lados. Vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, a letra A está feita aqui. Na letra B, ele me pede um polígono convexo com 3 ângulos. Esse aqui só tem um, tá, gente? Nós só temos um polígono convexo com 3 ângulos. É o nosso menor polígono, tá? É esse carinha aí,
Eu tenho aquelas reguinhas já com os desenhinhos, ficou facinho de fazer, tá? E na letra C, ele já me pede algo mais complicado. É a hora que a gente vai ter que usar um transferidor. Quem tiver dúvida sobre como usar um transferidor, manda um zap para mim aí que eu faço um videozinho mostrando como que a gente vai usar ele, tá? Mas na letra C, ele me pede para eu desenhar um polígono com ângulos internos medindo 140 graus, outro com 140 graus, 120 graus, 110 graus, outro com 110 graus e um com 100 graus. Então, olha só, quantos ângulos internos eu tenho? Olha só, ele está me falando que eu tenho 6 ângulos internos, tá? Então, ó, eu peguei régua e transferidor, desenhei, não ficou muito bonitinho não, mas eu vim desenhando aqui, medindo com o transferidor e fui formando os ângulos aqui. Poderia ter feito maior, tá? Mas ficou assim. Qualquer coisa vocês ampliem isso aí. Olha só, então ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, isso aqui ó, já dá para a gente aprender ó, que se ele tem 6 ângulos internos, ele vai ter 6 lados, tá? E no número 4, ele me pede o seguinte, ó, qual polígono regular tem seus ângulos internos medindo 140 graus? Então, ó, ele está me dando o ângulo interno do polígono, tá? Então, aqui nós vamos usar aquela formulazinha lá, ele está me dando aqui o ângulo interno aí é 140 graus, nós temos a formulazinha lá, ó, que o ângulo interno é 180 menos 360 graus dividido por n. Então, ele está querendo n, ele está perguntando qual polígono regular tem seus ângulos internos medindo 140 graus. Eu tenho que saber quantos lados tem esse polígono para eu saber quem ele é, tá? Então, olha, eu peguei o meu AI aqui, ó, troquei por 140 e passei o 180 para o lado de cá. Então, ficou 140 menos 180 igual a 360 dividido por n, tá? Só passei o 180 para lá e troquei o AI por 140, que é o valor que ele me deu. Fiz aqui, ó, 140 menos 180 deu menos 40. Aqui continua menos 360 dividido por n, tá? Passei o n para lá e o 40 para cá. Multipliquei em x aqui, ó. Então, ficou n igual a 360 menos 140. Faltou o menuzinho aqui, viu? Tá? Então, por isso que 360 dividido por 40 deu 9. Então, ó, eu tenho um polígono com 9 lados. Ele é um eneágono, tá? Então, esse é o número 4. No número 5, ele está me pedindo qual polígono regular tem seus ângulos centrais iguais. Então, eu já sei que ele é um polígono regular, logo ele tem todos os lados iguais também. E ele me fala que os ângulos centrais são iguais a 30 graus. Então, lembra como é que a gente fez lá atrás? Vou até voltar aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui, aqui, aqui. Então, os ângulos, não, mais um, aqui, ó, os ângulos internos dele, eu divido 360 pelo número de lados, não foi? Então, para eu achar os ângulos internos aqui, ó, eu achei que é 120. Um triângulo, aqui também, ó, se tivesse a retinha aqui, ó, ia ser 120 aqui e 120 aqui. Então, eu pego o número de lados, 360, e divido pelo número de lados, tá? Então, vamos voltar lá, aqui. Então, olha só, qual polígono regular tem seus ângulos centrais iguais a 30 graus. Então, olha como é que eu fiz. Eu peguei 360 graus, dividi por 30 graus, então vai ter 30 fatiazinhas, né? São 30 fatias, são 12 fatiazinhas com 30 graus. Então, isso por isso deu 12, ele tem 12 lados, então ele é um dodecágono, tá? E no número 6, ele fala assim, ó, quanto mede os ângulos internos e externos de um polígono regular de 8 lados? Então, eu fiz ele assim, ó. Ele me falou que ele tem 8 lados, meu n é igual a 8. Peguei a nossa formulazinha lá, ó. AI é igual a 180 menos 360 dividido por n. Substituí o n por 8 aqui, ó. Fiz as continhas, achei que o meu AI, meu ângulo interno, é 135 graus, tá? Se o ângulo interno é 135 graus, o externo vai ser 180 menos isso aqui. Então, o ângulo externo de 180 menos isso aqui é igual a 45. Depois a gente vai ver que só essa divisão aqui, ó, só esse pedacinho da minha conta, sempre vai me dar o meu ângulo externo, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Vou pedir a vocês para dar uma lida na apostila aí da página 60 até a página
63, o comecinho da 63 aí. E na próxima aula eu já vou dar continuidade nesse conteúdo aí. Tchau para vocês e bom dia.